Bem, retornamos aqui para mais uma aula e, como prometido na aula passada, hoje nós iremos falar de uma aplicação importantíssima na conservação do momento linear, que é o movimento de foguetes. Então, obviamente, que o foguete ele se move devido a forças internas, e hoje nós iremos estudar com mais detalhadamente este tipo de movimento. Uma boa aula a todos. Bem, em analogia ao movimento de foguete, nós podemos pensar aqui, em um trilho, um vagãozinho de trem aqui com uma metralhadora sobre esse vagão. Obviamente, quando a metralhadora atira uma bala, a energia potencial da pólvora ela é convertida em energia cinética e faz com que a bala seja propelida da metralhadora, ou seja, a bala seja lançada da metralhadora. Só que isso é um custo, Como esse sistema se move devido a forças internas, o que vai acontecer é que a bala ela é lançada, mas a metralhadora ela vai sofrer um recuo. Conforme eu vou atirando, a minha desprezando todas as forças dissipativas, a minha velocidade da metralhadora ela vai aumentando, e dessa forma eu consigo a propulsão da metralhadora. E o foguete ele funciona de forma semelhante. Farei o desenho do foguete aqui agora. Então, basicamente, o foguete ele faz o quê? Ele elimina a massa pela queima de combustível e, com isso, ele ganha velocidade. E uma informação interessante aqui é que, como antes da propulsão o centro de massa do foguete ele está em repouso, então nós podemos considerar que todos os objetos lançados por o espaço, o centro de massa deles não saiu daqui da Terra, tá bom? Então, o que nós temos aqui é que, desconsiderando, vamos pensar no movimento do foguete no espaço. Basicamente, o combustível queimado ele é expelido com velocidade V mais U, ou seja, sendo que U é a velocidade com que o combustível é expelido e V é a velocidade do foguete. Lembrando que a massa do foguete aqui não é constante, ela é variável, tá? Então, se a massa é variável, eu tenho que fazer uma consideração um pouquinho diferente na hora de determinar o momento linear. Então, sabendo que a massa é variável e que o foguete ele vai perdendo massa e com isso ganhando propulsão. Então, considerando um sistema de massa variável e calculando a força a partir do momento linear. É isso que nós iremos fazer agora aqui, tá bem? Então, nós sabemos que a força ela é a taxa de variação com relação ao tempo do momento linear. Só que no caso aqui nós iremos considerar um sistema em que a massa é variável, como o foguete. Então, nesse caso aqui eu terei esta relação. Então, como é massa variável aqui, eu preciso tomar a derivada de um produto. E a derivada de um produto, como vocês já sabem, deriva o primeiro, copia o segundo, copia o primeiro e deriva o segundo. Nós devemos usar um negócio chamado regra da cadeia. Então, esta é a relação, tá? M dV dt, V dm dt. Lembrando que quando a massa é constante, derivada de uma constante é zero, esse termo ele se torna nulo e a minha força nada mais é que massa vezes aceleração. Mas nesse caso aqui, a minha força ela vai ter contribuição de dois termos, tá bom? Então agora o que eu irei fazer, Então aqui, eu vou ter que considerar um sistema de dois corpos, tá?
Então, o primeiro corpo é o foguete, tá? E o segundo corpo é o combustível que está sendo expelido do foguete. Eu vou avaliar a taxa de variação do momento linear do foguete e a taxa de variação do momento linear do combustível expelido. Lembrando que taxa de variação do momento linear é força, então eu vou calcular a força resultante desse sistema de corpos, tá bem? Já vou aqui avisando que como esse corpo está submetido a forças internas, as forças aqui elas são iguais ou opostas, tá? Então, a força com que o combustível dá propulsão para o foguete é igual à força com que o foguete elimina o combustível queimado, tá bom? Então, esse sistema aqui, por se tratar de forças internas, a resultante de força é nula. Como esse foguete nós estamos considerando que ele está se deslocando no espaço, então não tem ação de força externa, né? Não tem nenhuma força gravitacional aqui agindo sobre o foguete, então nós estamos considerando que ele está se movendo no espaço, portanto a força resultante é nula. E o que nós iremos fazer? Nós iremos calcular a força resultante aqui nesse sistema através da variação do momento linear. Lembrando disso aqui, ó, que o meu sistema ele é um sistema de massa variável. Então, primeiramente aqui eu irei calcular a taxa de variação do momento linear no foguete. Então, o que eu vou fazer aqui já é definir um referencial aqui, tá? O meu eixo X deslocado para a direita, porque daí eu não vou representar mais essas velocidades aqui como vetores, tá? E vou considerar que o combustível ele é eliminado na mesma direção, na mesma direção de propulsão do foguete, ou seja, o combustível é jogado para menos x, enquanto o foguete recebe propulsão em x, tá bem? X positivo, tá bom? Então, a variação de P para o foguete. Então, eu vou colocar um PFG aqui, justamente para denotar que esse P aqui é para o foguete, tá? Então, a variação do momento linear do foguete, ou seja, a força exercida sobre o foguete, ela vai ser igual à sua taxa de variação do momento linear. Então, basicamente, o momento linear do foguete vai ser a derivada da massa do foguete vezes a velocidade do foguete. E o que nós temos aqui é que mdv/dt mais v menos dm/dt. Por que menos? O foguete, a variação de massa dele é negativa, ele está perdendo massa, enquanto o escapamento, né, a turbina do foguete, ela está ganhando massa. Então essa taxa de variação de massa aqui, ela é negativa, tá bom? Então, dessa forma aqui, eu tenho a taxa de variação do momento linear do foguete. Agora eu irei calcular a taxa de variação do momento linear do combustível expelido. Então, considerando aqui o combustível que está sendo queimado e expelido na forma de gases, então vamos tomar essa variação do momento linear. Então eu vou usar aqui o G para denotar que esse momento linear é referente aos gases expelidos. Então, supondo aqui, ó, que esses gases aqui eles estão sendo expelidos com velocidade constante, essa velocidade ela é v menos u, justamente porque o foguete ele está se movendo com v para direita e os gases estão sendo eliminados com velocidade u para a esquerda.
Então, lembrando aqui que a taxa de variação de momento linear no foguete ele vai ser igual à força que atua sobre o foguete. A taxa de variação de momento linear nos gases expelidos vai ser igual à força que atua nos gases expelidos, e esta soma dessas forças aqui, ela corresponde à força resultante no meu sistema, tá? Então, o que eu irei fazer agora é calcular a força resultante no meu sistema. Então, lembrando que a força resultante no meu sistema aqui, ela é a força exercida no foguete, mais a força exercida nos gases que estão sendo expelidos pelo foguete. Obviamente que essa força é nula, porque o sistema é submetido somente a forças externas, ok? Mas eu estou fazendo essa consideração para tratar o problema de uma forma mais geral. Depois eu vou considerar que F é zero, tá bem? Então, substituindo o que eu tenho aqui, então eu vou ter M dV dt mais V menos aqui, desculpa, porque tem um final negativo ali nessa equação aqui, ó, menos VdM dt. E agora, para os gases expelidos, eu terei mais V dm dt menos o dm dt. Então percebam aqui que eu tenho um cancelamento aqui, né? Que eu tenho esse termo menos V dm dt e o termo mais V dm dt. E dessa forma aqui a minha força, ela é m dv dt menos o dm dt. Ou seja, este termo aqui, o dm dt, que tem sinal negativo, é denominado empuxo do foguete. E ele é negativo justamente porque o empuxo ele acontece ao contrário da propulsão, né? Então o foguete a propulsão acontece por uma direção, obviamente com o empuxo ele tem que acontecer no sentido contrário, tá bom? Então, como o meu sistema aqui está submetido somente a forças internas, a força resultante sobre o meu sistema é nula. Então, eu não tenho ação de forças externas no meu sistema. Então, significa que a propulsão ela será igual ao empuxo, tá? Então, vamos resolver esse problema aqui e o objetivo aqui é determinar a velocidade de propulsão de um foguete, escrever uma expressão para velocidade baseando-se na massa, na quantidade de massa eliminada. Bem, então, este é o resultado aqui que eu tenho tomando o F externos nulo. Deste modo, eu posso escrever essa equação como sendo m dv dt igual a u dm dt. Isso aqui, pessoal, é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, o objetivo do curso não é ensinar vocês a resolver equação diferencial, tá? De primeira ordem. Porque essa equação aqui é uma equação muito simples de ser resolvida e ela consiste num problema de separar variáveis, tá? Então percebam aqui, ó, que eu tenho dv dt em ambos os lados aqui, ó, eu tenho dv dt, dm dt. O que eu posso fazer aqui é eliminar esse dt que está em ambos os lados e deixar tudo que tem v de um lado, tudo que tem velocidade de um lado e tudo que tem massa de outro, tá?
Então, multiplicando em ambos os lados por dt sobre m, eu vou fazer aqui em cima, tá? Só para facilitar a minha abordagem aqui. Então, o resultado de fazer essa multiplicação por esses elementos diferenciais por esse elemento diferencial dividido pela massa, significa que essa massa se cancela e eu vou ter que o meu dv ele é igual a u dm dividido por m. Então percebam que agora eu fiz a separação de variável. Esse u aqui ele é constante, tá? Que é a velocidade de escape, né, do foguete, né? A velocidade que os gases escapam do foguete. Então, como eu resolvo essa equação diferencial de primeira ordem, primeiro eu procedo com a separação de variáveis e aí depois eu integro em ambos os lados. Então, o que eu terei que fazer aqui é tomar a integral de ambos os lados. Eu vou fazer na outra lousa lá, justamente para manter uma sequência lógica aqui e não ficar muito poluído. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui são duas integrais. Essa integral aqui ela é muito simples de ser resolvida, tá? Integral de dv é o próprio v. Agora, essa integral aqui, ela não dá para ser resolvida por antiderivação, como nós fizemos até agora no curso. Minha recomendação essa integral aqui você tem que decorar. É óbvio que o professor de cálculo, ele vai ensinar como vocês resolvem essa integral aqui, mas o que acontece é que essa integral aqui, ela aparece muito na física. E eu acho muito mais fácil do que resolver essa integral aqui é decorar. Então, sempre quando você tiver uma integral de dx sobre x, dm sobre m, dv sobre v, essa integral ela é igual ao logaritmo natural desta variável, ou logaritmo neperiano. Esse é um logaritmo que ele é escrito na base e, que é a base desse constante natural aqui, e, que é 2,71 e alguma coisa que eu não lembro agora de cabeça aqui, tá bom? Então, esse logaritmo natural é o ln lá da calculadora de vocês. É uma função logarítmica, o resultado dessa integral, cuja base desse logaritmo é o e, tá bem? Então, resolvendo essa integral de ambos os lados, eu vou ter que integral de dv é v, e esse v ele vai de um v0 até v. Então, depois eu vou fazer uma consideração aqui que o meu foguete ele partiu do repouso, tá? Então, para simplificar o meu problema também, isso aqui vai ser u vezes logaritmo natural, o ln aqui, de emão, e esse emão aqui ele vai de m0 até o meu m. Então, lembrando, né, que o foguete ele parte de uma massa inicial para uma massa final menor. Então, aqui o que eu vou ter? Que v menos v0, ele é igual a u, que multiplica ln de emão menos ln de m0. Então eu posso melhorar ainda essa equação, tá? Vou considerar que o meu foguete ele parte do repouso. Então, bem, eu vou escrever na outra lousa ali para ter um resultado mais claro aqui, não ficar apertado aqui. Então, rearranjando essa equação para uma situação em que v0 é 0. Ou seja, o meu foguete partiu do repouso. Então, você vai ter que V é igual a U, que multiplica menos ln de m0 menos ln de m. Essa troca de sinal aqui eu fiz justamente para simplificar o meu problema aqui, e eu já vou explicar para vocês o porquê que eu faço essa troca aqui. Então eu passo o sinal negativo para cá e inverto o sinal da minha soma dentro
dos colchetes ali, tá bem? Então eu posso escrever essa equação como sendo menos U. Então, propriedade do logaritmo, né? Se eu tenho uma subtração, eu posso escrever isso como uma divisão. Bem, então, o sinal negativo aqui, ele aparece porque a velocidade do foguete, ela é contrária à velocidade de escape dos gases, ok? Então, é por isso que eu obtenho esse sinal negativo aqui nessa equação. Então, M0 é a massa inicial, né, do foguete, M é a massa final, obviamente menor que M0, e esse resultado vai dar negativo justamente porque a propulsão ela é contrária à eliminação de gases, tá bem? Então agora, pessoal, vamos fazer um exemplo numérico aqui só para vocês entenderem o problema, e aí eu quero falar um pouco de foguetes de mais de um estágio, tá? Então, tomando um exemplo numérico aqui, onde a minha massa inicial do foguete é 14.444 kg, a minha massa final do foguete, depois de eliminar todo o combustível, ela é de 4.480 kg, e a velocidade de escape é 1.828,8 metros por segundo, tá bom? Então, o que é importante entender aqui, pessoal, é o seguinte: a velocidade de um foguete, ele depende somente da relação entre a massa final e massa inicial e a velocidade com os gases são eliminados. Então, existe um problema de engenharia aí absurdo, porque eu tenho que pensar numa estrutura que armazena muito combustível e que elimina esse combustível com muita velocidade. Então eu preciso de uma estrutura leve, que consiga armazenar combustível e que tenha resistência suficiente para aguentar esse combustível sendo eliminado com uma velocidade muito grande. Então tem um problema de engenharia absurdo aí. Então, só resolvendo esse exemplo numérico aqui e seguindo com alguns comentários, tá? Então, basicamente é só substituir aí e usar a calculadora, tá? Porque logaritmo, você ou usa uma tabela ou a calculadora. Hoje em dia não se usa mais tabela, tá, pessoal? Hoje em dia não, há muito tempo, né, já não se usa mais tabela, porque nós temos equipamentos eletrônicos que são suficientes para resolver esses problemas. Desculpa, eu passei um dado errado aqui. A massa final do foguete é 448, né? Senão o resultado vai dar diferente aí, tá bom? Então, substituindo essas informações, eu tenho que a velocidade do foguete final... Então, a velocidade final aqui, ela vai ser igual a 2011,5 metros por segundo, tá bom? Então, percebam que o que acontece aqui é que com a tecnologia que nós temos e os tipos de combustível que nós temos, é impossível criar um foguete que ele atinja o espaço com apenas um estágio. Então a ideia fantástica que os engenheiros tiveram foi de criar foguetes com mais de um estágio. Então, esses foguetes, o que eles fazem? Você passa a usar essa equação várias vezes, e aí eu consigo ter um ganho muito maior. Então, o que acontece? Eu queimo um combustível e elimino todo o material que era necessário para armazenar esse combustível, e aí eu passo para um outro estágio onde eu uso essa equação, e desta forma eu vou ganhando velocidade degrau por degrau. Então, essa ideia é fantástica. Eu vou tentar deixar a tabelinha do Moisés lá para vocês darem uma olhada aqui sobre vários estágios de foguete, tá? E só finalizando a aula aqui, eu quero deixar uma recomendação de leitura para vocês, que é esse livro aqui, ó, do Arthur Clarke, chama-se A Exploração do Espaço, tá? Esse livro aqui é velhinho, ele é de 1951,
E por que eu acho interessante a leitura desse livro aqui? Porque esse livro aqui, ele antecede a corrida espacial. E aí, é muito interessante você ver um assunto sendo abordado antes de que as tecnologias elas estejam já fidelizadas, né, já desenvolvidas. Então, aqui fala muito sobre a questão de vários estágios, quais tipos de combustível devem ser empregados, como deve ser uma roupa espacial. Então, óbvio que algumas coisas aconteceram como deveriam e outras surgiram novas tecnologias, mas é muito interessante essa leitura porque ela dá uma ótica da corrida espacial antes da corrida espacial existir. Então fica essa dica de leitura aqui para vocês, tá? A Exploração do Espaço de Arthur Clarke, esse livro aqui é de 1951, tá? E encerro a aula de hoje. Hoje nós encerramos a parte de conservação de momento linear. De certa forma, tá? Agora nós iremos tratar de colisões, no próximo, que é um próximo capítulo, tá bom? Muito obrigado por assistir a minhas aulas e continuem estudando, tá? Bons